Salve, co-criadores em plano maior e em plano menor, co-criadores da nova Terra, novamente se reunindo. Estamos aqui com um novo teaser aí para falarmos agora em evolução em dois mundos e tratarmos aí de questões de origens e questões que já podemos alcançar, que já nos são liberadas para podermos enfatizar aquilo que realmente podemos realizar quando lembramos da grande fala, da grande iluminação, dizendo: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. E aí, em evolução, em dois mundos, nós temos dois médiums trabalhando em cidades diferentes, em locais diferentes e recebendo essas comunicações, justamente algo que desperta a curiosidade para ver como se encaixaria um livro, né, desta forma. E o resultado, né, composto novamente por Emmanuel, toda a equipe que se prepara junto a André Luiz, junto a Pleiade, vamos dizer assim, a egrégora André Luiz, que lá estava. Então nós vamos falar sim sobre algumas passagens do perispírito. Estamos aqui apenas novamente fazendo um teaser para que possamos aprofundar o estudo, mas perispírito como corpo espiritual, como organismo sutil, como mediador plástico, lembrando das possibilidades da plasticidade, né? Plasticidade neural e plasticidade mental, de criacional do perispírito. E aí algumas passagens ali, lembrando um pouco do Egito antigo, como Ka, na Grécia como Eidolon, para Corpo Sidéreo, Somode, todas as passagens ali de que algumas criaturas, desde a antiguidade histórica registrada da Terra, já vão trazendo alguns traços sobre essas questões deste corpo em que mergulhamos mentalmente para, enfim, na matéria mais densa, sermos experimentados e experimentarmos as existências e as situações que vão nos fazer despertar para aquilo que já somos em, em mônada, em experiência, mas em despertamento espiritual. Fala-nos o irmão Emmanuel, em sua introdução, sobre o dinamismo do casulo celular. O dinamismo, então nós estamos sim num casulo celular que temos claro a questão de a cada 7 anos ou a cada um certo período de tempo nós temos totalmente renovado o nosso casulo celular, vamos chamar assim, né? Novas células, novos registros vão se reintegrando a esse processo, a esse veículo, né? Falamos então do viajor dessa eternidade, aquela viagem que não tem um fim, que não tem as infinidades que vão ficando mais longe, mas quando vamos nos aproximando em conhecimento, em experiência, em doação, em alegria de servir a causa maior, a causa de Deus, a causa do Criador, onde tudo está interligado, tudo está em tudo, Espírito Verdade. E aí vamos pensar sobre essa questão de viajar com os infinitos, e os infinitos vão se distanciando, mas ao mesmo tempo vão se aproximando, porque vamos mergulhando no infinito como o infinito, o universo como o nosso corpo, e aí vamos crescendo, os universos, multiverso, enfim, e aí nos aproximamos da própria criação, no universo central, né, onde emana toda essa grande energia, com os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Né? Aí lembra também Emmanuel, né, muito interessante, Emmanuel com uma ligação muito forte com o apóstolo Paulo, né, vai trazer na primeira epístola, lá no versículo 44, capítulo 15, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E aí, alguns outros temas que vamos tratar, como evolução filogenética, veículos da mente, como falávamos há pouco. Então, nossos veículos, o veículo perispiritual, o veículo da mente, o veículo da matéria mais densa, o veículo da mente, e claro, dupletérico, dupletério, enfim, como queiram chamar nesse momento. O oceano das facilidades materiais podem nos distrair de alguma forma, mas
esse oceano das facilidades materiais, ele é percorrido com um navio, e vai chamar, né, Emmanuel, a equipe Emmanuel André Luiz vai chamar um navio prodigioso ao qual nos chamamos de civilização, lembrando que Emmanuel é muito sucinto a respeito dessa civilização, de acharmos que já estamos civilizados, mas estamos iniciando um processo de civilização ao adentrarmos efetivamente essa nova era, essa nova terra, onde criaturas mais harmoniosas vão ser regeneradas, um planeta regenerado. Então, depois esse navio prodigioso navegando desse oceano de facilidades materiais, nós vamos chegar ao bojo, ao centro, ao íntimo da nave imponente, que é efetivamente o que chamamos de erraticidade dentro de algumas escolas, vamos chamar de espiritualidade, vamos chamar do mundo pré-existente, coexistente e permanente, que é o mundo espiritual, mas ainda mergulhados na matéria do perispírito, do corpo espiritual. E lembra-nos também, André Luiz, a respeito da questão do passaporte imprescritível para o país da verdade. Mas, nossa, país da verdade, mas nós ainda temos algumas coisas ocultas, vamos dizer assim, para a nossa revelação, para o nosso entendimento, na vivência perispiritual, certamente que sim, mas muito mais ampla é a visão, muito mais ampla é a consciência da criatura quando está livre dessa matéria mais densa e está se colocando com as realidades do plano perispiritual, as realidades mentais que são mais acessíveis, né, mais práticas, mais acessíveis. Assim, falamos então já no primeiro capítulo, entrando no livro Evolução em Dois Mundos, falando do fluido cósmico universal, aquele mesmo que é modificado, aquele mesmo que fala-se sobre a matéria escura, aquele mesmo que sustenta todo o universo, sustenta os universos, sustenta, por exemplo, o sistema solar. E aí, falando sobre as expressões que André Luiz, que muitos já ouviram, né, nas idas e vindas espirituais, chamando de plasma divino, hausto do Criador e força nervosa do Todo-Poderoso. Então, como se fôssemos pequenas ligações, pequenas células em transmissões de axônios, transmissões de percepções eletromagnéticas que vão trazendo informações e vamos despertando e vamos concluindo e vamos fazendo a nossa coligação, né? Seja ela química, física, seja ela espiritual, energética, vamos chamar assim. E aí, nesse plasma divino, o que tudo permeia, onde todos estamos mergulhados, enfim, como uma força divina que nos conduz, nós temos também aquelas chamadas inteligências divinas que alguns chamavam já 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, como costumamos dizer, como devas, os arcanjos das histórias mais recentes. E aí dentro desse plasma divino mentalmente, né, conduzido para habitações cósmicas, cada qual com as suas necessidades para aquela população, para aquela humanidade que ali se encontra. Então, um convite para a continuidade do estudo que não deve se encerrar em momento algum, mas deve sim trazer mentes mais e mais brilhantes para que possam conduzir situações e estudos cada vez mais profundos nesses temas, trazendo algumas ideias muito interessantes a respeito dessa evolução em dois mundos e trazendo inclusive alguns conceitos interessantes sobre a energia seja física, seja espiritual, como uma força cósmica, como uma energia emergente e como o poder do universo, tudo isso complementando a obra de André Luiz, os ditos trazidos, claro que também como complemento deste livro, o livro de Urântia, que também vai trazer algumas informações co-criadoras também, por que não dizer, com o Espírito Verdade, e tudo vai se completando e tudo vai se conduzindo e tudo realmente está em tudo. É preciso que tenhamos as claridades e as mentes, as consciências muito prontas e preparadas para abrirmos esse conhecimento de uma maneira muito mais abrangente
para começarmos a fazer sentido e sairmos dessa letra que não se aprofunda, e sim que seja apenas uma porta introdutória dessa letra para que possamos profundamente mergulharmos no universo como somos cidadãos universais, espirituais, criaturas de Deus, em Deus e por Deus. Então, o convite está feito, renovado, para que o estudo continue e se aprofunde cada vez mais com mais e mais criaturas, aumentando, ampliando o raio de alcance desse processo, né, no ciclo, né, e no círculo espiritual que podemos alcançar. Um grande abraço e saudações.